Entra em campo agora o podcast Cantos, Bexigas e Drible da Vaca, com Pedro Pellegrino e Luan Carvalho. Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas. Tá começando o Cantos, Bexigas e Drible da Vaca, o seu podcast de futebol preferido. Eu sei que você só escuta a gente é ciumento, hein, ó, só escuta a gente, não escuta outros podcasts, que a gente vai atrás de você, hein. Ó, você tá falando com o Luan Carvalho aqui, e eu tenho comigo aqui que vai fazer o ataque hoje. Não vai ser uma dupla, hein, vai ser um trio de ataque. Primeiro, meu companheiro de sempre, Pedro Pellegrino. Fala, Pedro. Fala, Luanzeira, beleza? Olá a todos, como estão? Ressaca aí pós-carnaval, beberam muito? Eu bebi um pouquinho, viu? Mas estamos aí firme e fortes, né? Quem tá sempre com a gente aqui, muito obrigado, continue. Quem tá pela primeira vez, se inscreva no canal, estamos em todas as plataformas digitais. Entre lá no Instagram, no CBD, Cantos, Bexigas e Drible da Vaca. Estamos no TikTok, Instagram, em todas as plataformas aí. E divulguem aí para os seus amigos e tal. E hoje vai ser bem legal, né? Hoje vai ser bem especial. Temos um convidado ilustre aqui, o Baroni. O Baroni, ele tem uma página muito legal, que ela é o canal SAF, né? Depois ele vai até explicar o que quer dizer esse nome. E ele tem no Instagram, tem no YouTube. Ele é um torcedor do esporte, mora em Pernambuco. E fala Baroni, beleza? Fala pessoal, boa noite. Uma honra estar aqui junto com vocês, fazendo parte desse podcast top. Uma honra. E agora o ano começou de fato, né? Passou o carnaval. Deixar aqui, algumas pessoas têm aquele dilema, né? Só começa o ano após o carnaval. Não, agora não tem mais desculpa. Só depois do carnaval. Agora começamos de vez mesmo, hein? Baroni, obrigado, cara, por ter aceitado o nosso convite aí. O Pedro que fez o meio de campo aí, trouxe você. E nesse episódio a gente vai conversar sobre Copa do Nordeste, né? A gente vai conversar um pouco sobre a competição desse ano, fazer um panorama aí sobre a história da competição. Esse que é um dos campeonatos, assim, mais importantes do primeiro semestre aqui, digamos, do Brasil inteiro, né? Que é um campeonato que move multidões, né? Perfeito. Na nossa região Nordeste existem muitos clássicos, incluindo... A disputa é muito acirrada quando se envolve Pernambuco, Bahia, Fortaleza, João Pessoa. Então, esses clássicos que a Copa do Nordeste proporciona é uma rivalidade muito grande. A premiação da Copa do Nordeste é muito top. Então, só jogaço. É só jogaço. Muito legal, boa. Muito legal. Baroni, antes da gente entrar na Copa do Nordeste em si, cara, fala um pouco de você, do seu canal aí, como que você começou nesse jornalismo esportivo também, que é a nossa praia, o que a gente gosta de fazer. Conta pra gente aí como que foi o seu começo nessa jornada aí. Perfeito, cara, eu me chamo Marcondes Baroni. Eu iniciei esse projeto ano passado. Sempre gostei de futebol desde pequeno que eu sempre tive muita vontade de ingressar nesse meio. Tentei ser jogador, mas as portas não foram suficientes para que isso acontecesse. Porém, eu sempre gostei muito de comunicação, entretenimento, o esporte em si. E praticamente ano passado, 2022, eu meio que achei um nicho que eu gosto de conversar em qualquer ambiente que eu esteja, com qualquer pessoa que eu esteja, e meio que unir o útil ao agradável. Eu falei, cara, se eu converso tanto isso com o pessoal, por que não falar com mais pessoas? Que hoje a internet assim, proporciona esse poder de comunicação. Não só a gente conversar com uma roda de amigos, tanto com várias pessoas do Brasil e do mundo. Então, eu dei o início a esse projeto. E o nome Canal SAF, meio que no final de 2021, essa sigla SAF começou a ficar muito forte aqui no Brasil. Onde os clubes começaram a adquirir investimentos externos, vendendo ações dos clubes e adquirindo sócios majoritários, pode-se dizer.
Sim, que sim. foi onde surgiu a Sociedade Anônima do Futebol. Bacana. E praticamente o nome ele veio daí. Como é só a sigla, então criei o canal SAF. Sim, sim. Mais voltado ao mundo do futebol, falando mais sobre as notícias relevantes que acontecem no nosso futebol nacional, quanto o sul-americano e o internacional de fato. E começamos. Muito legal. É o início de uma longa jornada. E Baroni, você mora em que cidade? Hoje eu moro em Recife, a capital de Pernambuco. Sim. Sou torcedor do esporte desde que eu me entendo por gente. Leão até no signo, hein? E da minha feliz, casa né? pra... Tá feliz. Cara, essa semana foi uma semana de glória. Poxa, foi maravilhoso. E pronto, Sport e Bahia, como a gente estava falando agora sobre os clássicos regionais, Sport e Bahia é uma rivalidade fortíssima, cara. Que legal. Se vocês tiverem um dia uma oportunidade de presenciar um jogo entre essas duas equipes, vocês vão sentir a atmosfera que é no estádio, irmão. É acirradíssimo, que ambas as equipes têm uma torcida muito grande. Sim. Hoje o Bahia virou uma SAF, o Grupo City adquiriu o clube baiano. Então, pensa, um time de Série B, que é o Sport, não tem, no momento, um poder aquisitivo tão grande quanto o Bahia. Sim. Imagina ganhar de 6-0 em uma competição regional. Nossa. Tá louco, mano. Ali eu tive uma insônia que eu acho que eu fui dormir umas 4 da manhã naquela madrugada. De euforia, né, pelo jogo. Tá louco. Tiveram vários vídeos, né, do pessoal, porque caiu uma chuva, né? E o pessoal se jogando. A do Retiro ficou alagada. Ficou ilhado lá. Mas tava ruim pra todo mundo, não foi só pra o Bahia, não. Então não tem desculpa. E não é todo dia que a gente vê um 6-0, né, cara? Nossa, é verdade. Eu acho que aqui o São Palmeirense, né, o Luan São Paulino, acho que seria a mesma coisa que atualmente o São Paulo ganha de 6-0 do Palmeiras, né? Mais ou menos, né? Pronto. Sim. É mais ou menos isso. É uma coisa que a gente não vê todo santo dia, né? Na verdade, eu não lembro nem a última. Boa. E Pedrão, você conheceu o Baroni aí? Foi lá no seu curso, né? Foi pelo mundo da bola aí? Como é que foi? Foi no curso que a gente faz, né? Futebol interativo, jornalismo esportivo, que é um curso bem bacana, que até o Matheus, né? O Matheus participou num dos episódios passados, que ele tem uma página bem legal, né? ABC Minha Vida, né? Do ABC de Natal. E ele é um dos organizadores aí do jornalismo esportivo. E aí a gente conhece muita gente, né, Baroni? A gente conhece muita gente legal do Brasil inteiro, né? Isso que é legal, né? Sim, sim. O bom é que esse curso, como tem um grupo pelo WhatsApp, a gente consegue fazer o networking muito legal. Sim. Inclusive, Pedro, hoje a gente tem essa comunicação, esse contato devido a esse grupo, a esse curso. Verdade. Então, assim, comprei esse ensino. Como eu quero começar a falar de futebol, é o início de um projeto. Quanto mais conhecimento, melhor. Sim. O futebol interativo é uma instituição que eu vejo que é muito renomada. Sim. É de grande porte e está sendo muito top. Estou gostando bastante. Da hora. Pô, eu fico muito feliz de receber essa galera assim aqui no podcast. Nos episódios anteriores a gente recebeu torcedor do Atlético Paranaense, do Grêmio. Agora tá vindo o Baroni do esporte. E a gente quer, o nosso podcast, receber a galera do Brasil inteiro. E eu me sinto muito feliz. Mas, voltando ao tema do episódio de hoje a gente vai falar sobre Copa do Nordeste. Então, eu vou passar aqui um panorama geral de como é a competição, como ela nasceu. E aí o Pedro depois ele pode complementar também as informações.
Beleza. A competição, né, a Copa do Nordeste, surgiu em 94, né, que foi reconhecida pela CBF. Antes de 94, já haviam alguns campeonatos da região, mas que não tinham reconhecimento da CBF. E em 94, a CBF reconheceu o campeonato e virou a Copa do Nordeste. E o Baroni vai ficar feliz, o Sport, né, foi o primeiro campeão dessa primeira edição da Copa do Nordeste, vencendo o CRB. Depois, o campeonato foi disputado em 97 até 2003. E lá, de 97 para 2003, teve o Vitória da Bahia em 97, campeão, o América de Natal em 98, o Vitória B em 99, o Sport em 2000, o Bahia em 2001, Bahia em 2002 e o Vitória da Bahia em 2003. Depois disso, o torneio ficou um pouco sem calendário, ficou um pouco apertado e durante alguns anos teve um hiato. Teve um hiato, né? E aí ele voltou com força mesmo, e aí caiu no gosto da torcida em 2013. Que aí de 2013 para cá, a gente tem visto os estádios sempre cheios, todo jogo de mata-mata é uma disputa e uma final que é assim, sensacional, né? Tanto é que o campeonato ficou carinhosamente conhecido como a Lampions League, né? Fazendo uma piada aí com a Champions League, né? O campeonato europeu de clubes. E depois, entre 97 e 99, né? Essa competição, o campeão da Copa do Nordeste ganhava vaga na Copa Comebol, que era a extinta Copa Sul-Americana, né? E entre 2014 e 2016, o campeão também tinha vaga na Copa Sul-Americana de campeonato continental, né? Tanto que o Sport, o Ceará e o Santa Cruz disputaram a Copa Sul-Americana porque foram campeões da Copa do Nordeste entre 2014 e 2016. E aí, Pedrão, tem alguma outra informação para complementar aí? Então, é mais ou menos por aí, né? É uma competição bem legal mesmo, envolvendo os times do Nordeste. Você até comentou aí, Luan, sobre a primeira edição, considerado o Troféu Nordeste, né? 1923. E o campeão foi o América de Natal, e o Sport disputou também em 1923, né? E... Então, são clássicos, assim, centenários, né? Não, desculpa, eu acho que o América foi o América de Pernambuco mesmo, né? Eu tava até pesquisando que o América tem 6 títulos, né, do Campeonato de Pernambuco. Era um time bem tradicional, né, no pernambucano. Mas é uma competição legal mesmo, porque atrai bastante gente. Começou com poucas equipes, hoje em dia são 36 equipes, porque tem eliminatórias antes, né? Uhum. Antes de chegar nos 16 times, né? Tem uma eliminatória antes, e é muito bacana. Hoje em dia, o Grupo A, falando dessa edição, né? O Grupo A tem o Fortaleza, que está liderando, o Sport está em segundo, aí tem o CRB, Sampaio Correia, Ferroviário, Atlético da Bahia, Vitória e Fluminense, de Feira de Santana, né? O Grupo B tem o Ceará, o Náutico, o Ceará está liderando, né? Ceará, Náutico, ABC, Sergipe, CSA, Santa Cruz, Campinense e Bahia, que está último colocado, né? E os 4 primeiros, né, de cada grupo se classificam, né? Que aí começa o mata-mata nas quartas de finais, né? Exatamente. Aí que o bicho pega, né? E eu acho legal que, como você comentou, Luan, o Bahia e o Vitória são os maiores vencedores com 4 títulos e o Sport tem 3 títulos, né? Ganhou em 94, a primeira edição, em 2000, os anos 2000 ali pro Sport tava um timaço, né? Porque eu lembro até que Palmeiras e Sport, né, disputavam ali também. E o Sport foi campeão em 2000, em 2001 ele foi vice e voltou a ser tricampeão em 2014, né? Em 2017 foi vice também. Mas é muito legal essa Lampions League aí. Hoje em dia o Wagner Love, né, tá no Sport, sim, né? Baroni, o que você fala aí do Wagner Love? Ali é o nosso vovô, né? Nosso vovô tá afiado, que de vovô não tem nada, né? Não tem nada. Eu até né? falei essa semana na minha página. Sim. Lá no Instagram, pra quem não segue, tá @canal_SAF. Dá essa moral pra gente lá. Boa. E o vovô tem apenas 38 anos e 8 meses.
E, cara, nesse jogo contra o Bahia, ele arregaçou. Ele jogou muita bola. O primeiro gol que ele ia fazer era um de cobertura, cara. Nossa. Na hora, assistindo o jogo, eu fiquei louco. Que é isso? Tanto que depois ele fez mais 2. Sim. Ele é um atleta que você tem hoje em dia 38 anos, você vê muito atletas que param no meio do caminho, que com 34, 35 já pendura a chuteira e vai viver a vida dele. Então, Wagner Love hoje, para mim, é um exímio atleta, é um exímio profissional, é um exímio jogador. Ele é muito exemplar e, falando como torcedor do esporte, eu só tenho que agradecer por tudo que ele fez ao clube. Então, é uma honra ter esse atacante aqui no Leão da Ilha do Retiro. Legal. Baroni, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. A gente olhando o campeonato desse ano, de 2023, a gente vê que tem na Série A, né, do Campeonato Nacional, tem o Fortaleza, tem o Bahia, que subiu agora, né? Mas na Copa do Nordeste, assim, as coisas ficam mais parelhas, né? Não tem, nos clássicos, assim, não tem muita diferença se o time tá na Série A, na Série B, na Série C, na Série D. São sempre jogos bem disputados. Você também enxerga dessa forma, assim, que quando chega na Copa do Nordeste, eles ficam mais parelhos, os times, e pega fogo mesmo? Com toda certeza, eu concordo com tudo que você falou. Sabe aquele ditado que em clássico não há favorito? Sim. É basicamente isso. Qual é a motivação que um time de menor poder financeiro tem quando enfrenta um time de Série A? É querer ganhar a todo custo. E qual é o pensamento? Cara, a gente não tem tanto dinheiro quanto eles, mas são 11 contra 11. Então, vamos deixar a alma em campo. Então, meu amigo, como eu estava dizendo, os clássicos regionais que a Copa do Nordeste proporciona, esses confrontos, são muito legais. Sim. Por ironia, hoje o Fortaleza jogou com o Náutico no Ceará e ganhou de 2-1. Mas o Náutico, se não me falha a mente, foi quinta-feira, pegou Vitória da Bahia lá na Bahia e ganhou de virada de 3-2. E o Náutico é Série C. E aí? Caramba. Ou seja, é muito bom. E o Náutico fez o terceiro gol, virando o jogo já nos acréscimos do segundo tempo. Ou seja, são 3 pontos com sabor de 6. Sim. É muito legal isso. É legal que essas Copas, né? Normalmente acontecem muitas zebras, né? A gente vê na Europa, Copa da Inglaterra, o time da Série C ganha da time da Série A, né? São muito legais essas Copas, porque é a chance dos times de repente, de menor investimento, não de menor, porque, pô, o esporte tem uma puta torcida, o Náutico, Santa Cruz, esses times, né? Remo, Paysandu, só que hoje em dia, né, não tem tanto dinheiro como até você mesmo disse, Baroni, o Bahia. Né? Então essa é a chance, né, de ir a forra, né, de ganhar mesmo. Sim. Perfeito. E a visibilidade também, né? Visibilidade, exatamente. Eu estava até vendo que em 2001 a Copa do Nordeste teve a melhor média de público do Brasil, né? Em 2001, muito legal. Falando com relação a público, eu cito o Santa Cruz. É o nosso maior rival aqui em Pernambuco. Que é aqui no nosso estado, quando joga Sport e Santa Cruz, é o clássico das multidões, que tanto seja na Ilha do Retiro quanto no Arruda, o estádio é lotadíssimo. Se você levantar um pé, perde lugar, você é movido pela torcida. Eu ia até te perguntar qual que é o seu maior rival, então é o Santa Cruz. Aqui é o Santa Cruz, nem acho que a capital recifense para. Tá louco, aqui para tudo. Tanto que ia acontecer esse confronto na sexta-feira, que fazia a abertura do Carnaval pela Copa do Nordeste, e o jogo precisou ser adiado. Nossa. Pois foi um pedido da Polícia Militar, que não teria como dar cobertura a todos os eventos. Porque, é sério, a capital recifense para. Eu posso comparar um pouco com em São Paulo, Pedro?
Sim. Que é meio que um Corinthians e Palmeiras. Bacana, Sim. bacana. Você sabe perfeitamente aí que onde vocês moram aí, tudo pega fogo, né? É Estação verdade. de metrô, Sim. ônibus. Então é bem parecido isso aqui. E felizmente tem as pessoas que vão ao estádio para torcer de fato, mas infelizmente tem as pessoas que não sabem dividir as coisas, né? Então tem toda essa rivalidade negativa, pode-se dizer. Mas sabia que Sport e Náutico é o terceiro clássico mais antigo do Brasil? Caramba! Olha aí. Vocês sabiam disso? Não. Em primeiro lugar, se não me falha a mente, é o Grenal, Internacional e Grêmio. O segundo fugiu da mente. Eu não vou lembrar agora. Mas se não me falha a mente é Carioca. E o terceiro é Sport e Náutico. Eu tava pesquisando que o Sport foi fundado dia 13 de maio de 1905, né? Perfeito. É um clube muito tradicional, 117 anos. É incrível. O Palmeiras aqui, por exemplo, foi fundado em 1914, né? Então, você vê ali muito legal, né? Pernambuco tava à frente de outros estados, né? Naquela época. Perfeito. Muito legal. Como tem uma placa aqui em Jaboatão, que é um município próximo ao Recife, a pátria iniciou aqui, né? Legal. Pô, e o Pedro comentou do público, né? As finais, né, da Copa do Nordeste, elas estão cada ano sendo um espetáculo, né? Tendo, assim, praticamente um show mesmo antes da bola rolar, sendo um espetáculo ali midiático, né? Como que você vê isso, Baroni? Vendo, assim, a Copa do Nordeste virando um produto mesmo, assim como a gente já tem o acarajé na Bahia, tem o frevo em Pernambuco, tem o forró, tem outras coisas. A Copa do Nordeste também acaba virando um produto nacional, assim, um espetáculo que a gente para todo ano, igual a gente assiste, sei lá, Super Bowl, para assistir também a final da Copa do Nordeste, porque sabe que vai ser um espetáculo. E como que você enxerga a Copa do Nordeste, né, como um produto da região? Para vocês meio que perceberem um pouco a dimensão que uma final da Copa do Nordeste proporciona, ano passado a final foi entre Fortaleza e Sport. O Sport teve um mando de campo aqui na Arena Pernambuco, que foi um dos estádios que teve na Copa do Mundo em 2014, aqui no Brasil. O público nesse jogo do Sport girou em torno de 39 a 43 mil pessoas, aqui na Arena de Pernambuco. No Castelão, que foi o jogo da volta, lá no Ceará, o Fortaleza colocou quase 50 mil pessoas. Então eu te pergunto, dá para entender a dimensão que é uma final de Copa do Nordeste? Ou seja, o público nordestino é muito fanático por futebol. Falando um pouco aqui de Pernambuco, Santa Cruz. O Santa Cruz, no momento, está na Série D, está passando por um momento turbulento, mas te afirmo que se o Santa Cruz chegar a uma semifinal, por exemplo, de Copa do Nordeste, o Santa Cruz consegue colocar 60 mil pessoas no Arruda. Nossa Senhora. Tem muito clube de Série A que não coloca 50 mil. Não coloca. Eu lembro que o Santa Cruz, quando estava na Série C, a média de público era 40 mil, era por aí, né? Lembra de um jogo que teve pela Copa do Brasil, Santa Cruz e São Paulo, que ainda a Ceni estava agarrando? Sim. Naquele jogo, o Santa Cruz colocou 62 mil pessoas no Arruda. Caraca. Como eu estava dizendo, se você levantar um pé, você perde lugar. É muita gente, Ou seja, o torcedor nordestino, de fato, falando mais aqui pelo Pernambuco, pelo Recife, nós somos muito apaixonados por futebol. E isso eu vejo como um espetáculo gigantesco. Infelizmente, a gente não tem tanto poder aquisitivo com relação aos clubes, quanto alguns clubes do Sudeste, do Sul. Mas aos pouquinhos a gente vai chegar lá. Muito legal. E Baroni, você falou do Santa Cruz.
Sem ser clubista, vai, mas qual que é qual que é considerada a maior torcida? É do esporte mesmo? Ai, são as perguntas difíceis, né, cara? Na boa, porque o nosso estádio não comporta tanta dimensão quanto a do Santa Cruz. Entendi. Mas essa pergunta eu vou deixar para o pessoal que está ouvindo a gente. Não, sim, antes do Luan falar aí a deixa dele, a pergunta dele, eu estava pesquisando que a diferença do número de títulos do esporte no campeonato pernambucano pro Santa Cruz e pro Náutico é absurdo. O esporte tem 42 campeonatos pernambucanos, Santa Cruz tem 29 e o Náutico 24, né? Perfeito. Sabe qual é a maior dor? Se eu for zombar com alvirrubro, torcedor do Náutico, ele vai dizer, mas eu sou hexa, e vocês não. Meu Deus do céu. É a única coisa que o Náutico tem, cara, é esse hexa. Mano do céu, é pra infartar um. É muito legal essas rivalidades, né? Muito legal. Aqui levando para o lado sadio da coisa, a rivalidade aqui é maravilhosa, cara. E pela Copa do Nordeste, quem está um pouco complicado é o Santa Cruz, que o grupo B está em sexto colocado com 5 pontos. Porém, tem 2 jogos a menos. Então possa ser que mude aí a chave e consiga ficar entre os 4 primeiros para ir às quartas de final. Então, além de ser esporte, eu sou muito bairrista e eu quero que o futebol pernambucano cresça cada vez mais. Na Copa do Brasil esse ano temos 4 representantes, o Trio de Ferro aqui em Recife e o Retrô. Retrô, Náutico e Santa não está com um confronto muito legal nessa primeira fase. O Náutico vai pegar nada mais, nada menos que o São Bernardo, aí de São Paulo, jogando em São Paulo. Então eu desejo muita sorte aí, é só o que eu posso fazer pelo povo alvirrubro, mas é isso, né? Vamos ver no que vai dar. Oh, legal. O Pedro comentou sobre as torcidas, né? Qual que é a maior torcida? Deixou o Baroni aí na fogueira. Eu tenho uma relação também até íntima com futebol no Nordeste e de Pernambuco exclusivamente, porque meus pais são de Pernambuco, né? Meu pai ele é santista, né? Ele fala que ele é santista, mas se você aperta um pouquinho, ele fala que gosta do esporte também. Que legal. Então, no fundo, ele tem um coração dividido aí. E falando sobre as torcidas, o que eu vejo assim bastante quando eu acompanho um jogo da Copa do Nordeste, aqui em São Paulo, até no sul do país, a gente tem uma paixão, até uma relação de amor com as torcidas argentinas, né? A gente olha a festa das torcidas argentinas e fala, nossa, que festa, olha como os caras são apaixonados, olha isso. Eu sinto a mesma sensação quando assisto um jogo da Copa do Nordeste, como se eu estivesse também vendo um clássico ali, Boca e River também, tamanho a festa. Eu acho que, assim, se fosse para comparar, né, eu acho que a torcida do Nordeste tá bem mais próxima da Argentina e a Argentina do Nordeste do que a gente aqui do Sul, Sudeste, em comparação de festa, em comparação até de paixão mesmo. Então eu queria saber do Baroni, você como torcedor assim, como que ter esse lado torcedor, né, e também ter esse lado assim de jornalista esportivo, também ter a página e tentar passar as notícias, e às vezes seu time perde, você tem que noticiar isso, toma uma goleada, perde uma final e tudo mais. Como que é pra você dividir o coração torcedor e jornalista, né, esportivo? Essa parte de fazer uma matéria quando perde é horrível. Cara, é horrível. O coração dói, você não tem criatividade, fica mal-humorado, mas tem que ser profissional, né? Então, assim, essa parte do jornalismo em si, eu gosto bastante e tento fazer da minha forma o melhor possível. Por quê? Tá certo que notícia tem que ser transmitida,
mas tem muitos jornalistas que puxam a notícia para o lado ruim da coisa. E no canal Safra eu já tento fazer totalmente o inverso. Eu tento puxar para o lado humorístico da coisa, relatar os pontos positivos que acontecem nos clubes, nos campeonatos, as premiações, que até porque o incentivo maior, que eu acredito, fora a rivalidade, o objetivo principal é a premiação, para você poder investir no clube e ter cada vez mais um elenco mais forte. Então, falando um pouco com relação à Argentina, a cultura deles, você assistir uma Libertadores, umas oitavas de final, imagina Palmeiras e River Plate, Corinthians e Boca Juniors. Cara, isso é lindo de se ver. Nos dois estádios a rivalidade é gigantesca. Quando você pega a Bombonera entupida ali, cheia de gente, é um espetáculo maravilhoso, é uma coisa linda. Porém, tem a parte negativa, infelizmente, né, que a gente já sabe, eu não gosto nem de estar tocando nesses pontos. Mas, falando pelo lado positivo, o espetáculo que é feito, a festa que é feita, é lindo de se ver. Tanto que em 2008, no título do esporte da Copa do Brasil, em cima do Corinthians aqui na Ilha do Retiro. Boa! A Ilha do Retiro ficou conhecida como La Bombonilha, pelo espetáculo que a torcida do esporte estava fazendo. Eu lembro. Era uma festa gigantesca, no tempo podia sinalizadores, bandeirões, bandeiras, e o espetáculo ficou maravilhoso. E naquele duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro ano passado, me fugiu se foi pela Copa do Brasil ou se foi pela Libertadores, que no Maracanã tinha a placa Bem-vindo ao Inferno. Então, se a gente voltar no tempo um pouquinho para 2008, vocês vão ver o que era o inferno aqui na Ilha do Retiro. Ali, eu lembro. Teve Corinthians certo para aquilo daí. Eu lembro, lógico que eu não estive aí, mas em 2008, né? Você falou 2009, mas em 2008 teve Palmeiras e Sport, e o Sport eliminou o Palmeiras, né? Em 2008, no Copa do Brasil. Se não me falha a mente, foi a semifinal, não foi? Foi, exatamente. Perfeito. Aí em 2009... Naquele ano o Sport teve um mando de campo muito forte, muito forte. O Sport fez valer muito o poder de dentro de casa. Exatamente. Um episódio parecido foi na temporada, se não me falha a mente, 2015 ou foi 2016, quando a gente tinha André, Diego Souza, Marlone aqui no Sport, o Campeonato Brasileiro, tanto que o Sport terminou em sexto, parece. Que legal. Essa época aí, 2008, Copa do Brasil, o Sport eliminou o Palmeiras. Em 2009, o Palmeiras eliminou o Sport na Libertadores. E as duas vezes que o Palmeiras caiu, o Sport também estava na Série B, né? Então, fala pro Sport subir pra Série A, porque eu não quero cair de novo, não. Esse é o projeto, acredito que o mais importante que tem para esse ano. Primeiro é o ir na Copa do Brasil ao máximo que der, né? O bom que o Sport já entra na terceira fase, já pega uma remuneração bem melhor do que quem entra na primeira e segunda fase. Legal. Então, tentar esse ano, meu Deus do céu, não ser eliminado logo no primeiro confronto. Já há 4 anos que o Sport é eliminado no primeiro confronto que tem pela Copa do Brasil. Então, tentar fazer totalmente o inverso esse ano, né? E ao máximo que der, tentar ir beliscar pelo menos umas oitavas de final. Quem sabe? Legal. Boa, e o projeto principal, tenho certeza que é garantir o acesso esse ano, já que ano passado pegou na trave. Verdade. Ano passado foi disputado, né? Foi uma Série B, assim, de fortes emoções, né? Até a última rodada ali, eu mesmo fiquei acompanhando também. O jogo contra o Vasco aqui na Ilha do Retiro foi loucura total, tanto que o jogo foi até interrompido. Foi loucura, e a torcida sempre apaixonada acaba se cedendo às vezes, né? E o jogo foi uma loucura, aquele jogo contra o Vasco também. Aquele jogo que aquela provocação ali pegou, né? Mal, hein? Sim. Após aquele pênalti ali que foi convertido em gol, a provocação pegou meio mal, e aí... E só pra lembrar, ele era do Santa Cruz, tá? Por isso, né?
Entendeu porque gerou toda aquela polêmica? Sim. Ele já tava ali com alguma coisinha engasgada já, né? Exatamente. Não, e a... E quando ele... Pode falar, desculpa. pode falar, pode falar. Quando ele converteu o pênalti, ele correu em direção à organizada do esporte, que é a Jovem, e fez o gesto que a torcida do Santa Cruz faz ofendendo. Então o pessoal não conseguiu controlar. Primeiro que era pelo acesso, brigando pela última vaga do acesso à Série A, e pelo gesto obsceno que ele fez. Então não casou nada bem ali. Aí deu no que deu, o esporte saiu prejudicado. O Vasco conseguiu o ponto do empate e deu no que deu. Mas eu acho que esse ano, lógico, Série B nunca é fácil, mas talvez seja um pouquinho mais fácil, porque não vai ter... O ano passado, Bahia, Cruzeiro, Vasco e Grêmio foi bem... Ali a Série B mais difícil. Vamos torcer para o Acredito que esse ano seja menos difícil. Sim, sim. O esporte está mais encorpado. Sim. Caso a gente conquiste o título aqui do estadual e quem sabe até do regional, a gente vai muito forte para a Série B desse ano. E eu tenho certeza que no G4 a gente fica. Boa, vamos combinar um negócio aqui. Se o Sport subir, a gente faz outro episódio com você. Boa. Fechadíssimo, boa. Fechadíssimo. Um dia após o título, pra gente estar aqui até sem voz, tá? Boa, fechado. Boa. Ô, Baroni, falando em título e falando nesse ano de 2023, cara, pra você na Copa do Nordeste esse ano, quem que você acha aí que são os dois times que estão com mais cara de chegar na final, assim, pra você? Qual que seria a final desse ano? Rapaz, deixando um pouco o clubismo de lado, o Fortaleza é a equipe que está mais forte aqui na região, no momento. O Fortaleza que tem uma história fantástica. Quando o Rogério Ceni foi para o Fortaleza ser o técnico, estava na Série D, né? Nossa. E dali começou todo um projeto de uma gestão, todo um trabalho da Série D para a Série C para a Série B, Série B para a Série A. Tanto que a primeira vez que chegou aí a Libertadores foi o ano passado. Sim. Ou seja, os dirigentes que estão tocando o Fortaleza merecem muito aplauso. O Fortaleza está em ótimas mãos, está com um elenco muito forte, tanto que é o primeiro do Grupo A, com 6 jogos e 15 pontos. Fizeram, né, 11 gols e levaram apenas 3. Nossa. Ou seja, para mim, esse time já está na final desse ano. Sim. E a parte mais difícil é agora. O outro. Cara, deixando, como eu disse, clubismo de lado, mas eu acho que quem vai brigar por essa vaga é o Sport e o Ceará. Caso não caiam em um confronto já nas quartas ou na semi. Tá. Pois o Sport está no grupo A e o Ceará no grupo B. Para mim, a outra vaga dessa final vai ser disputada entre esses dois clubes. Mas como eu disse, clássico não tem favoritismo, clássico não tem aquele time mais forte. Então, nas quartas e nas semis, terão clássicos pesados, de tradição, e a vaga vai ficar muito em aberto. Mas eu arrisco esses 3 times que é para compor a final dessa edição. Bacana. E Fortaleza, Sport e Ceará. E a premiação desse ano tá bem legal, né? 6 milhões, né? Exato, é a maior premiação da história da Copa do Nordeste. Pô, muito bom. Muito legal mesmo. E, Baroni, pra gente saber um pouquinho mais sobre você, fala quantos anos você tem, fala como começou sua paixão pelo esporte, pelo futebol, assim, pra gente conhecer mais sobre você, por favor. Cara, no momento eu tô com 27 anos, faço 28 em agosto. Eu acho que, como a grande maioria do povo brasileiro, eu já fiz um pouco de tudo nessa vida.
Eu já fui mecânico, eu já fui estoquista, eu já fui vendedor, já fui gerente, hoje eu sou vendedor de novo. Saí de um nicho de oficina mecânica para trabalhar com calçados e vestuário. E sempre fui apaixonado por futebol desde novo, desde pequeno, como eu estava dizendo no início. Tentei a carreira como jogador, mas não deu certo. E queria ingressar nesse meio, no futebol, de alguma forma. Então, hoje a internet proporciona com que a gente consiga expor nossas ideias, os nossos pensamentos. Então, enxerguei essa porta como um meio, um veículo, para eu falar do que eu gosto. Como eu estava dizendo, em qualquer ambiente que eu estou, quando alguém fala sobre futebol, o cara, olha, Baroninho, o esporte tal, pronto. Para mim é um prato cheio, é a mesma coisa que você chegar em um restaurante e pedir uma parmegiana maravilhosa. A conversa começa e sem hora para terminar. Legal. Então eu queria falar disso no meu dia a dia sempre. E hoje a internet proporciona com que a gente converse com mais pessoas, tenha opiniões diferentes, talvez a gente tenha só uma visão sobre determinado tema, e quando a gente conversa com outras pessoas, como vocês, por exemplo, a gente aprende novas coisas, tem outra visão, talvez mude até o nosso próprio conceito. Sim. Então, no momento, estou me especializando em jornalismo, voltado ao jornalismo no futebol. Estou curtindo demais essa etapa, essa nova fase na minha vida. Amo o que eu faço de coração. Bacana. Ainda não sei como, mas eu sei que um dia eu vou trabalhar no meio esportivo de fato e, se possível, em até algum clube. Legal. Penso, sinceramente, em fazer um curso de educação física, um superior, que é para mais na frente fazer o curso da CBF e, quem sabe, aí virar um futuro técnico de futebol. Bacana. Pô, legal, hein? Almejo muito isso. Legal, legal. Barone, então, antes da gente ir pro nosso último quadro aqui, o Pitadinha Histórica, cara, muito prazer ter recebido você aqui. Passa o serviço aí, cara. Passa o seu canal, Instagram, tudo aí pra galera acompanhar. Lembrando, ó, que vai estar tudo na descrição lá. Se você não falar muito rápido, perdeu, esqueceu de anotar, fica tranquilo que a gente vai deixar na descrição. Mas passa pra gente aí os canais, tudo pra gente continuar acompanhando você. Primeiramente, eu agradeço a vocês, né, por me dar essa oportunidade da gente bater esse papo legal. Acredito que a gente tirou muita dúvida e até curiosidades de Sim. pessoas que não sabiam como é que era o Nordestão, de fato, a Champions League, como é que era os times aqui de Pernambuco. Infelizmente, a região Nordeste não tem tanta visibilidade quanto o Sul e Sudeste, mas isso a gente tira de letra, não é fazendo, como é que eu posso dizer, menosprezando a gente. A gente não precisa disso, temos potencial para chegar em qualquer lugar. E a minha página, tanto no Instagram quanto no YouTube, é @canal_SAF. Lá a gente posta conteúdo diário, enquete, sempre tenta deixar os torcedores o mais informado possível. Então, @canal_SAF. E, pessoal, é uma honra poder fazer parte desse papo maravilhoso aqui com vocês. Oh, muito obrigado, Barone. Pô, a gente que agradece. Foi legal pra caramba. Eu e o Luan, a gente criou esse podcast exatamente para dar voz para todo mundo que quiser participar, falar do time aí, da sua cidade, da sua capital, do seu estado. Porque aqui a gente sempre vai falar de Palmeiras e São Paulo, porque eu sou palmeirense e o Luan é São Paulino. Mas o legal é a gente conhecer outros times, né? E muito legal, meu. Muito obrigado. Valeu por ter aceitado aí nosso convite. E tamo junto. Posso fazer só uma pergunta pra gente fechar com chave de ouro? Claro. Boa, manda. Quem leva o Paulistão esse ano? Ixi. Eu posso falar quem não leva? Eu acho que tem que ser quem leva. Eu acho que São Paulo não leva. Agora, quem leva, aí eu deixo pro Pedro. Pedro, o que você acha que vai levar? Eita. Seremos bicampeões, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê?
Mas o Baroni falou, bem lembrado, o time do São Bernardo não é porque ganhou do meu time, não, mas o time é redondinho mesmo, hein? Perfeito. Não, a gente... Essa temporada eles estão bravos. Estão bem, o São Bernardo tá muito bem mesmo. Não, nós palmeirenses, Baroni, não sei se você sabe, mas a gente sempre é muito ressabiado. Então esse negócio de falar que é campeão é mentira. Eu não falei nada não, viu? Não falei nada não. Mas, cara, vocês já ganharam muito, mano. Já, né? Tá bom, já, não. Será que não tem algum clube europeu da Premier League que não vê a Bel aqui não, cara? Leva esse cara embora. Chega, né? Deus. Chega, mano, chega. Ele não assim, tem uma sogra lá em Portugal, não, né? Pra cuidar da saúde não dela. É, cara, não sei. O Abel, ajuda a gente. Ajuda nós aí, mano. Mas, assim, tá, vou expor agora uma coisa íntima que eu nunca falei em lugar nenhum. Opa, agora vai. Na boa. Nem na minha página eu nem sequer toquei nisso. É. O time que eu tenho mais... Ai, deixa eu ver uma palavra mais fácil. Não após gosto. o esporte, sim. o time do Brasil que eu tenho mais amor após o esporte em primeiro lugar é o Corinthians, cara. Ó, sério? É o Corinthians. Bom, vamos desligar, vamos encerrar aqui. Vamos dessa. Não, tô brincando. Nessa Libertadores aí vai ser interessante. Vai ser legal. Verdade. Legal, Baroni. Então vamos terminar aqui com um quadro Pitadinha Histórica, onde eu falo sobre uma história antiga do passado, né? No episódio passado eu li um trecho do livro do Garrincha, né? Estrela Solitária, um brasileiro chamado Garrincha, do Rui Castro. Já li uma passagem do livro do PVC, né? Escola Brasileira de Futebol, que eu recomendo também, que é excelente. E a gente sempre fala muito de técnico estrangeiro, né? Porque o pessoal fala, não, que em 2019 aí que apareceu o Jorge Jesus. Não. No Brasil sempre teve técnicos estrangeiros, desde 1940, 30, 20. Uhum. E eu vou ler uma matéria acho que é do G1, eu vou pegar aqui agora, que fala sobre um técnico muito excêntrico, assim, e bem, acho que 1920, 30. Eu vou ler aqui para vocês, aí a gente encerra daqui a pouco. Boa. Opa, cadê? Aqui. É matéria do G1. Ramon Plateiro, o técnico que treinou Flamengo e Vasco ao mesmo tempo. Essa matéria é de 14 de setembro de 2018, por Felipe Schmidt e Igor Tavares. O uruguaio comandou os dois times em 1922, quando o rubro-negro estava na primeira divisão carioca e o Cruz Maltino, em ascensão, disputava a segunda. Em 1923, precisou escolher, foi para o Vasco e se tornou bicampeão. Imagina a situação, Maurício Barbieri, naquela época o Maurício Barbieri era o técnico do Flamengo, né? Ou do Vasco. Maurício Barbieri treina o Flamengo pela manhã. Depois do almoço, deixa o centro de treinamento e vai até o Vasco para comandar a atividade da equipe Cruz Maltina durante a tarde. Ou Alberto Valentim fazendo o caminho inverso, de São Januário até o Ninho do Urubu. Impossível. Pois aconteceu em 1922, com um personagem pouco conhecido no futebol brasileiro. O responsável pela façanha de treinar Flamengo e Vasco ao mesmo tempo foi o uruguaio Ramon Plateiro, uma figura não tão famosa atualmente no Brasil, mas que está na história do futebol nacional, não só pela curiosidade, mas também por ter sido o primeiro estrangeiro a comandar a seleção brasileira. Que legal. E como o Plateiro conseguiu treinar dois rivais juntos? Simples, era o engatinhar do futebol no Brasil. O Flamengo, já estabelecido, estava na primeira divisão do Campeonato Carioca. O Vasco, emergente e recém-chegado ao esporte bretão, iniciava sua trajetória ascendente e disputava a segunda divisão. Em 1922, o Vasco já vislumbrava que poderia ser vencedor da segunda divisão do Campeonato Carioca. Já tínhamos alguma ideia de que em 1923 disputaríamos a primeira divisão. Teríamos que nos preparar de forma compatível com a importância daquele campeonato. Nada melhor que buscar elementos de excelência. O nome escolhido foi o do Ramon Plateiro. Ele tinha um vínculo com o Flamengo e inicialmente se dispôs a dar uma assessoria de estruturar o futebol vascaíno, visando o ano de 1923. E numa situação insustentável, não poderia servir a dois clubes. E quis o destino que ele fosse para o Vasco, disse João Ernesto Ferreira, vice-presidente de Relações Especializadas do Vasco.
responsável pelo centro de memória do clube. A disputa Flamengo e Vasco. Naquele ano de 1922, Plateiro ficou em segundo lugar com o Flamengo e subiu com o Vasco para a primeira divisão. Foi quando se criou o impasse. O uruguaio não poderia treinar duas equipes na mesma categoria. Quem ficaria com o treinador? Pois o Vasco levou a melhor. Ofereceu mais dinheiro e deu carta branca a Plateiro para implantar seu estilo com os jogadores. A recompensa foi grande, o bicampeonato carioca de 1923 e 24 e uma transformação na forma de se pensar futebol na época. Ele foi o primeiro técnico a impor o regime de concentração e também o primeiro a estabelecer a necessidade de longas caminhadas. Nós, no Vasco, nos concentrávamos às quintas-feiras, obrigatoriamente, sem exceção para ninguém, contou o ex-jogador brilhante, treinado por Plateiro no Vasco, em entrevista ao Jornal dos Esportes em 1977. Além disso, Plateiro participou da famosa resposta histórica, a carta enviada pela diretoria à Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, recusando-se a aceitar o pedido de excluir 12 jogadores negros e operários do time. O Vasco deu a Plateiro tudo o que ele pediu, concentração para os jogadores, alimentação, horário duplo, ginásio com pesos. Os atletas treinavam às 5 horas da manhã, corriam pela rua, e no segundo tempo passavam por cima como um trator pelos adversários. Plateiro escolheu aqueles jogadores e o Vasco decidiu dar apoio a ele, contou Ariel Longo, pesquisador uruguaio que escreveu um livro sobre Plateiro, intitulado O Rei Oculto. O curioso é que em 1923, no primeiro título carioca conquistado pelo Vasco, o time comandado por Plateiro só não foi campeão invicto porque perdeu para o Flamengo. Foram as duas primeiras partidas competitivas entre os clubes, que já alimentavam a rivalidade desde o Remo. Eu diria que em 1923 o futebol potencializou essa rivalidade entre Flamengo e Vasco. Ela começou um pouco em 1922 com a opção do Plateiro pelo Vasco, completou João Ernesto, pioneiro no Flamengo. Naquela época, Plateiro era cobiçado por todos os times do Rio de Janeiro. Ele chegou ao Brasil em 1919, após dirigir a seleção uruguaia no Sul-Americano. Deixou boa impressão e foi contratado pelo Fluminense. Em 1922 foi para o Flamengo, onde se tornou o primeiro treinador da história do clube. Antes, a equipe era comandada pelo então chamado Ground Committee, um conselho responsável pelos rumos do time. Ele ainda teve nova passagem em 1929. Entretanto, não conquistou resultados expressivos, o que explica por que não é tão lembrado por rubro-negros. Plateiro ficou no Vasco até 1926. No período, graças ao sucesso obtido, dirigiu a seleção brasileira, nos Sul-Americanos de 23 e 25. Depois passou por Palestra Itália, hoje Palmeiras, Botafogo, São Bento, São Paulo da Floresta, Estudantes, São Paulo e Santos. Em 1939, retornou ao Vasco, onde ficou até 1940, quando se aposentou. O Rei Oculto. O título do livro sobre Plateiro é compreensível. Apesar da história e da importância que teve no início do futebol sul-americano, seu nome foi esquecido com o passar dos anos. A própria CBF só recentemente reconheceu a participação de Plateiro na seleção. Antes, Joaquim Guimarães era tido como treinador do Brasil em 1925. Ele dirigiu o Uruguai no Sul-Americano 17, mas só em 2012 descobriram que quem era aquele homem na foto do time, era Plateiro. Ele não existiu na memória do futebol uruguaio, morreu solteiro, não se conhece familiares dele, completou Longo. Plateiro também era boxeador. Em São Paulo dirigiu equipes de basquete e vôlei no Palestra Itália. Quando se aposentou, abriu um negócio na capital paulista e ali se fixou. Morreu em 6 de agosto de 1950. Quase um mês após o Uruguai ganhar do Brasil no Maracanã no final da Copa do Mundo. A vida continuou para Flamengo e Vasco, os eternos rivais, que no início disputaram o técnico uruguaio. Travam mais uma batalha, tá, é isso aí, acabou. Da hora essa história, hein, meu? História, hein, demais. Fechou. É isso aí, né, Pedrão? Chegamos ao final de mais um episódio aí do Cantos, Bexiga e Drible da Vaca. Lembrando para você que ouviu a gente aí até o final, não esquece de avaliar a gente aí no seu tocador de podcast. Se tiver como dar joinha, dá joinha, 5 estrelas, 5 estrelas. E também, ó, segue lá o canal do Barone, ó, canal _SAF, lá no YouTube e no Instagram. Fechou? Quer deixar um recado final aí, Pedrão? É isso aí, ele vai começar um projeto no YouTube agora, né, Barone? E vamos fazer juntos aí, vamos juntos. Isso. Estão totalmente convidados, tá? Boa. Vamos organizar pra gente fazer aí umas lives. Vai ficar legal. Aí muito sim. Obrigado, valeu a todo mundo que escutou aí. Boa semana e até o próximo episódio. Valeu.